Bom dia, nós vamos ler 2 versículos em 2 Samuel 23, 9 e 10. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele, Eleazar, se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Amém? Amém. Foi 2 Samuel 23, 9 e 10. Amém. Obrigado. Ok, muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui pela graça do nosso Deus e vamos ter um tempo com a palavra de Deus aberta nessa manhã de domingo e vamos abrir juntos a palavra de Deus em Tito, capítulo 1, capítulo 1 e vamos orar. Obrigado, Elane, por ler o texto. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto daqui a pouco, ok? Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, obrigado por sua graça, por suas misericórdias, pelo seu amor incondicional. Te louvamos, te adoramos, pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de ter acesso à sua palavra nessa manhã de domingo. Senhor, que a tua palavra possa chegar aos nossos corações, curar nossas feridas e nos transformar de dentro para fora, Senhor. Console os nossos corações, fale conosco neste momento. Espírito Santo, tenha liberdade de comunicar conosco os seus pensamentos. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Tito, capítulo 1, versículo 9, está escrito: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Sabe, amados irmãos, nós vivemos um tempo muito difícil, um tempo complicado. Às vezes, não entendemos muitas coisas em nossas vidas. Por que tanta pressão? Por que tantas situações que nós não esperávamos que estivéssemos vivendo nos dias atuais? Mas nós somos confrontados o tempo todo com situações. O mundo, ele é tenebroso, jaz no maligno. E o mundo quer convencer você e eu, quer convencer nós, o povo de Deus, de que o mundo está certo. E o mundo quer ditar a nossa regra de vida. O mundo quer convencer que as coisas lá fora, as coisas do dia a dia, são normais para o povo de Deus. São normais para o povo de Deus, mas não são. Este mundo jaz no maligno. Esse mundo é tenebroso. A nossa regra de fé é a palavra de Deus. A nossa garantia de vida é a palavra de Deus. Deus não mente. Deus não mente. E aqui está toda a nossa instrução de vida, nosso manual de vida. A palavra de Deus. O mundo quer nos convencer de que as coisas que ele dita é o certo para a nossa vida como filhos de Deus. Mas não é. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. A nossa pátria, ela é celestial.
Por isso é muito importante para nós, como filhos de Deus, apegar a palavra de Deus, segurar a palavra de Deus, pegar a espada, a nossa espada, a espada do Espírito é a palavra de Deus. É com ela que nós lutamos as lutas da vida. Você pode falar, não, pastor, mas você é muito tradicional, você é muito fundamentalista. Bom, se isso é ser tradicional e fundamentalista, então nós somos. Nós somos tradicionalistas. E nós somos fundamentalistas também. O nosso fundamento está aqui, a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso fundamento. A palavra de Deus é que nos consola em tempo tão difícil como o que nós estamos passando neste momento. A palavra de Deus é que nos vivifica, nos dá uma energia nova para que nós possamos levantar a cabeça e correr a corrida da fé. Tito 1,9 fala, apegado à palavra, segundo a doutrina. É assim a nossa corrida da fé, apegados à palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé. A palavra de Deus é que alimenta a nossa fé. Em Romanos capítulo 10, versículo 17. A palavra de Deus, ela nos dá instrução, ela nos instrui no caminho que devemos andar. Sabe, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, está escrito, 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, está escrito, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Que sois guardados pelo poder de Deus. Olha, que privilégio para nós. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Essa palavra guardados significa protegidos, cuidados, conservados ou defendidos. Então, em outras palavras, nós somos protegidos, conservados, defendidos pelo poder de Deus. Tudo bem? Pelo poder de Deus. E a nossa garantia está aqui, neste livro, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa garantia. Então, por isso é muito importante para nós alimentar nossa fé com a palavra de Deus. Nossa fé faz toda a diferença nas batalhas da vida. Nossa fé faz toda a diferença nas lutas que estamos lutando nos dias atuais. Em Filipenses capítulo 2, versículo 15, Filipenses capítulo 2, versículo 15, Paulo disse, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Olha, nós estamos nesse mundo e esse mundo jaz no maligno. E nós, neste mundo, podemos brilhar mais e mais como luzeiros no mundo tenebroso. Luzeiros. Somos luzeiros no mundo tenebroso. A luz de Cristo brilha através de nós. Não mais nós vivemos. Cristo vive em nós. E nós temos a luz de Cristo em nossas vidas e somos luzeiros num mundo tenebroso. Por isso, devemos ser verdadeiros, precisamos ser honestos, precisamos ser, transparentes, precisamos ser, como está aqui no versículo 15, irrepreensíveis e sinceros. Nós somos filhos de Deus, nós somos da família de Deus. Não podemos ficar manipulando as coisas. Podemos, sim, ser transparente com as coisas de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a nossa garantia. A palavra de Deus, ela é que nos instrui no caminho que devemos andar debaixo das vistas de Deus.
uma fé alimentada pela palavra de Deus em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 12 a 17, está escrito: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, perdão, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Você falou Efésios 3, mas é Efésios 6, versículo 12 a versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, estamos em um mundo tenebroso, governado por espíritos do mal, que quer nos convencer do que a regra de vida é o que ele dita, o que o mundo dita. O mundo dita uma regra de vida e quer nos convencer como filhos de Deus a viver de acordo com o que o mundo determina para nós. Um mundo que jaz no maligno, um mundo que é governado por espíritos do mal. E nós estamos neste mundo como luzeiros, porque nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, nós nascemos de novo, nós tornamos novas criaturas, herdeiros com Cristo, e o mundo não pode nos convencer de que, sabe, o jeito, a regra de vida é o que ele determina. O que determina a nossa regra de vida é a palavra de Deus, e ela é a nossa garantia. Qual é a espada do Espírito? Versículo 17. A palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Vivemos em um mundo governado por espíritos do mal e estão constantemente nos atacando. Podemos resistir na fé. Uma fé, sabe, inabalável. Em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 a 11, está escrito: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha, resistir firmes na fé, resistir firme. Olha, o Deus de toda graça, ele está conosco. E sabe, a nossa espada, a espada que o Espírito usa nas batalhas da vida é a sua palavra, que é a nossa garantia de vida. A palavra de Deus precisa fazer parte das nossas vidas 24 horas por dia. Necessitamos estar com nossas mãos apegadas à palavra de Deus, como está em Tito, capítulo 1, versículo 9. A Ilane leu aqui, 2 Samuel. Elane leu 2 Samuel 23, versículo 9 e 10. Eleazar era um dos guerreiros de Davi. E sabe, ele protegeu um campo. Ele defendeu um campo com a sua espada. Lutou várias horas a ponto de a espada, a pele da mão, entrar dentro da espada e ficar apegada à espada. Esse guerreiro de Davi defendeu um campo e a sua espada ficou apegada à sua mão. A palavra de Deus é o que devemos apegar. O Senhor nos segura e não podemos escorregar da sua mão.
1 Pedro 1,5. Tito 1,9. Apegados à palavra de Deus. O guerreiro de Davi, Elanileu, Eleazar, segurou a espada e lutou, defendeu o campo por horas, a ponto da espada, a pele da mão cobrir a espada, ficar apegado à espada. Esse é o princípio para nós. O Espírito Santo, a espada do Espírito é a palavra. Nós estamos no mundo tenebroso, nós somos luzeiros deste mundo e precisamos batalhar a batalha da vida com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus e é a nossa garantia. Pensa comigo hoje. Quais são as suas lutas nesta manhã? Quais são as suas lutas? Prevaleceremos apegados à palavra de Deus. Conflitos acontecem o tempo todo. Em Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15. Versículo 16. Jeremias disse: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. O contexto aqui, se você pegar no capítulo 13 em diante, você vai ver o povo estava vagando pelas ruas, sem água, sem comida, né? Os sacerdotes estavam morrendo pelas praças, estavam tendo um conflito nas ruas de Jerusalém, tinha muita fome. E Jeremias, Jeremias diz: achadas as tuas palavras, achadas as tuas palavras, logo a comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Nós somos chamados pelo nome do Senhor. E nós alimentamos a nossa fé com a palavra. As palavras do Senhor, reveladas neste livro, que forma a palavra de Deus, é a nossa garantia. É a nossa garantia. Jeremias 29:11. Jeremias 29, aliás, Jeremias 15, versículo 20, Deus diz para Jeremias: eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Jeremias 29:11. Deus disse: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Capítulo 33, versículo 3 e 4. Deus disse: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A palavra de Deus nos garante paz. A palavra de Deus nos garante alegria em nosso coração. A palavra de Deus garante que Deus irá nos anunciar coisas grandes e ocultas. E a palavra de Deus, ela nos garante consolo. Em Salmo 119, versículo 50, né, está escrito, Salmo 119, versículo 50, está escrito: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A palavra de Deus, ela é consolo, ela é a garantia de consolo, é a garantia de nos dar um ânimo novo, uma energia nova. A palavra de Deus, ela nos garante paz, ela nos garante alegria, ela garante segurança. Em 2 Timóteo 3,16, a palavra de Deus é útil para nos ensinar, para nos exortar, para ministrar no caminho que devemos andar. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Em Salmo 119, versículo 105, ela é luz para o nosso caminho. O inimigo nos acusa 24 horas por dia, em Apocalipse 12, 10. Mas a palavra de Deus, né, quando nós apegamos a palavra de Deus, apegamos como aquele guerreiro de Davi, que a espada
a pele cobriu a espada de tanto ele lutar. Ele prevaleceu, como a Elaine leu aqui no início, ele prevaleceu, ele teve a vitória. Nós também apegamos à palavra de Deus e com as nossas convicções geradas pela palavra de Deus, nós entendemos e descansamos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Não há mais culpa para nós diante de Deus. Deus perguntou para Jeremias, em Jeremias capítulo 1, olha comigo lá. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus disse: viste bem, porque eu velo por minha palavra para cumprir. Sabe, Deus perguntou a Jeremias: que vês? Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Velo, no hebraico, é a palavra, significa vigiar, guardar, cobrir. Deus vigia para que sua palavra se cumpra em nossas vidas. Né? Amendoeira, choquete, no hebraico, significa vigilante. É a primeira árvore a florescer na primavera. É como se ela ficasse vigiando o fim do inverno e o início da primavera. Assim, ela é o primeiro a brotar na primavera. Daí o seu nome, vigilante. Deus vigia, Deus guarda a sua palavra para que se cumpra em nossas vidas. Talvez Deus te deu uma promessa no passado que até hoje não se cumpriu. Não deixe de acreditar, persevere em confiar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus prometeu, ele se cumprirá. Tendo prometido, não o fará. Tendo falado, não o cumprirá. Números capítulo 23, versículo 19. A palavra de Deus é a nossa espada. Devemos agarrá-la, apegá-la diariamente para que possamos trabalhar com Isaías 55, versículo 8 a 11, está escrito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar sua semente ao semeador e pão ao que se comer, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz. Ele quer fazer infinitamente mais em nossas vidas. E ele nos move a andarmos de fé em fé. Às vezes ficamos com medo de tomar um passo de fé. E nós ficamos tentando controlar todas as coisas. Não é pela força, não é pelo mas não é pela força ou poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Apegue a palavra, deixe ela te instruir, deixe ela te direcionar a sua vida. Sejamos vigilantes como a amendoeira, sabe? Não permitindo que o mundo dita a nossa regra de vida. Somos lavados pelo sangue do Cordeiro, somos novas criaturas, somos filhos de Deus, e é a palavra de Deus que é a nossa regra de vida. Em 1 Coríntios 16, versículo 13 e 14, está escrito: sede vigilantes,
permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Olha, sede vigilantes. O diabo está, seu adversário está ao derredor, rugindo como leão, querendo ditar sua regra de vida, porque este mundo jaz no maligno, esse mundo é governado pelos espíritos do mal, como nós vimos no início. Então o diabo quer ditar sua regra de vida. Você que é salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro, nova criatura, o inimigo quer ditar sua regra de vida através deste mundo tenebroso. Fale não para o mundo, não para o mundo, e sim para a palavra de Deus. Nós somos homens de fé, mulheres de fé, e devemos, andar sempre para frente, de fé em fé. Somos guardados, vigiados, conservados na graça de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa garantia, e ela nos deu uma vida nova, um novo, a palavra de Deus é a garantia que Deus nos deu uma vida nova e um novo começo. Um novo começo em nossas vidas. Em nossas vidas. A palavra de Deus diz, aquietai-vos. A palavra de Deus diz, espere pelo Senhor. A palavra de Deus diz, confia nele e o mais ele fará. A palavra de Deus nos mostra o caminho que devemos andar. A palavra de Deus nos dá segurança que tudo foi consumado na cruz. A palavra de Deus nos define quem nós somos. Quem nós somos. Somos filhos de Deus, somos guardados, vigiados, conservados na graça de Deus. Deixemos a palavra de Deus nos alimentar a nossa fé. Deixemos a palavra de Deus nos instruir no caminho que devemos andar. E assim, pela fé, uma fé com fundamentos. Fundamentos. Lutaremos as lutas da vida com a certeza que prevaleceremos, porque estamos guardados, vigiados, conservados no poder de Deus. Estamos apegados à palavra de Deus, segurando a palavra de Deus, na luta que estamos fazendo hoje. Quem nós somos? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos novas criaturas, somos filhos de Deus, somos herdeiros com Cristo, somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus, somos embaixadores de Cristo, somos cartas vivas, carta espiritual, pedras vivas. Somos o que somos pela graça de Deus. Estamos guardados no poder de Deus. Amados irmãos, precisamos voltar nossos olhos para a palavra de Deus. Não permita que o mundo dita a sua regra de vida. Porque o mundo vai ditar a regra de vida e falar assim, olha, não ande pela fé, não. Isso é bobagem. Não faça isso, que vai engrandecer o reino de Deus. Segura, controle, age pela carne. Jeremias 17, 5, maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia na sua carne. Mas bendito o homem que confia no Senhor. Nossa vida é sobrenatural. A nossa pátria é celestial. E nós somos, sim, fundamentalistas. Nosso fundamento é a palavra de Deus. É Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Somos tradicionais? Talvez. Somos. E o mundo é diabólico. Ele quer que você e eu vivamos nas trevas. O mundo quer ditar a regra de vida. Filipenses 2,15, nós lemos no início. Vivendo no meio de uma geração corrompida por este mundo tenebroso, mas podemos brilhar como luzeiros de Cristo. O mundo jaz no maligno, governado por espíritos do mal, e vai de mal a pior. E são poucas as igrejas que
que estão vivendo o que a palavra de Deus diz. E sabe, nós precisamos permitir que a palavra de Deus seja a garantia de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus garante que nós temos a vida eterna. A palavra de Deus garante que teremos graça e mais graça em momento oportuno. A palavra de Deus nos garante que temos paz que excede todo entendimento. A palavra de Deus nos garante que nosso futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus para as nossas vidas no dia de hoje. Pastor Stevens falou sobre isso. O nosso futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus para o dia de hoje. E a palavra de Deus garante o nosso futuro. A palavra de Deus é a garantia de que nós não estamos sozinhos nesse tempo de tantas provações. A palavra de Deus é a nossa garantia que Deus age em nós e através de nós. A palavra de Deus é a garantia que nós não estamos sozinhos neste mundo tenebroso. Somos a família de Deus, somos juntos, corpo de Cristo. A palavra de Deus é a nossa fonte de vida. Ela é a garantia de que mesmo estando aflitíssimos, nós podemos confiar em Deus, porque Ele nos conserva, Ele nos guarda, como está naquela definição que eu dei no início. Ele nos defende, Ele nos protege pelo seu poder, porque estamos apegados à palavra de Deus, como aquele guerreiro de Davi. E o Espírito Santo usa a espada, a palavra de Deus, para que nós possamos lutar a luta da vida e prevalecer no tempo oportuno. Não desista de viver de pé em pé. Não desista de perseverar na fé. É como se você estivesse andando, correndo a corrida da fé no mundo tenebroso, todo escuro, cheio de demônios por todo lado, atuando na vida das pessoas, e você vai rompendo como luzeiro de Cristo, de fé em fé, e vai prevalecer pela graça de Deus, porque nós somos guardados, protegidos, conservados, vigiados pelo poder de Deus, porque nós estamos apegados à sua palavra, que é a nossa garantia de vitória. Amém? Amém? Sabe, se você está nos assistindo nessa manhã, e você ainda não tem certeza da sua salvação, Tito 1:9, nós lemos aqui no início, apegados à palavra de Deus, nos dá a tranquilidade de que Deus está conosco a cada instante das nossas vidas. E Jesus Cristo é a própria palavra viva. Ele é o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como a unigênito do Pai. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único meio que o ser humano pode ter vida espiritual, vida eterna. No momento que Adão comeu do fruto, ele morreu espiritualmente e começou o processo de morte física e eterna. Mas Jesus veio e resolveu o problema de Adão, esmagando a cabeça da serpente na cruz do Calvário. E todos aqueles que vão até Jesus Cristo encontram vida espiritual. Os nossos olhos foram abertos e são abertos pela graça de Deus. E nós passamos a ter a garantia de vida eterna, mediante a fé na obra consumada por Jesus Cristo. Paulo disse, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, onde você está e como você está, ore comigo agora. Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Por favor, Jesus, entra no meu coração, me salva, me faz uma nova pessoa. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém.
Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus diz que nova criatura é, em 2 Coríntios 5,17. Em 1 João 5, 11 a 13, fala que agora você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, seja pelo nosso site. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Amém? Apegados à palavra de Deus, vamos essa semana, neste mundo tenebroso, rompendo de fé em fé, porque a palavra de Deus é a nossa garantia. Ela diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra de Deus disse, espere, porque o Senhor trabalha para aquele que nele espera. A palavra de Deus disse, né, que nós tivemos um novo começo, uma nova vida. Vivamos com intensidade, em novidade de vida. Uma vida que agrade a Deus, vivendo de fé em fé. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe os nossos pensamentos, como Paulo disse em Filipenses 4, versículo 8. A palavra de Deus é o nosso manual de vida. A palavra de Deus é a nossa garantia de vitória, é a garantia de vida eterna, é a garantia que em breve Jesus voltará e em breve estaremos com ele por toda a eternidade. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua semana, em nome de Jesus. Amém. Amém.